Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 87. O Daniel trouxe a primeira frase aqui hoje, a hora que ele pegou a palavra, ele usou que Deus é a nossa fonte. Ele falou, mas como que ele sabia que é isso que eu vou falar? O texto do versículo 7 diz assim: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Quem lembra desse texto? Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Eu gosto mais da tradução que eu tenho aqui, NVI diz assim, todas as minhas fontes são em ti. Interessante, né? Estão ou são? É a mesma coisa, mas o são é mais forte. Todas as minhas fontes são em ti. Que coisa esplêndida. Todas as minhas fontes são em ti. Eu quero ler o versículo 1 até o 7. Esse salmo tem 7 versículos. Esse texto fala sobre Jerusalém. Você sabe que está uma confusão no mundo por causa de Jerusalém. Nunca se falou tanto sobre Jerusalém como esta semana. E eu vou aproveitar e vou falar sobre Jerusalém, mas falar aquilo que Deus diz sobre Jerusalém. Israel está virando uma página, 70 anos. Jerusalém é o foco. É declarada agora capital de Israel, pelos Estados Unidos e pelo próprio Estado de Israel. Mas é bom vocês saberem que Deus decidiu isso há muito tempo atrás, que Deus escolheu Jerusalém. Eu estava em Jerusalém com esta Bíblia aberta no Salmo 87. Eu comecei a olhar para os montes de Sião. E olha o que está escrito, fundada por ele sobre os montes santos. Quem fundou Jerusalém? E o Senhor ama as portas de Sião, versículo 2, mais do que todas as habitações de Jacó. O Senhor ama as portas de Jerusalém, mais que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe é a prostituta de Jericó, lembram? E da Babilônia. Babilônia, um centro de idolatria. E Filistia, que foi o sinal de toda a carnalidade. E Tiro, que é o poder que julga impiamente. E o texto diz, lá nasceram. Sabe por que diz lá nasceram? Porque Deus libertou a prostituta. Deus libertou os poderosos do pecado. Deus tirou as pessoas das amarras da morte. E o texto diz, lá nasceram. Por que Deus está dizendo, lá nasceram? Mas não é só isso. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Este e aquele nasceram nela, isto é, ela é a fonte. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. Aqui diz que mexeu com Jerusalém, mexeu com o Altíssimo. O poderoso Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, inclusive os brasileiros, eu e você, dirá, este nasceu lá. Então, quando estiver falando de Jerusalém, sabe, se você é nascido de novo, você é nascido de Deus, você está indo para o céu, a Bíblia dá uma declaração que você nasceu lá. Você pensou que você nasceu lá na sua cidade, mas a Bíblia declara que você tem outro registro de nascimento, porque todas as fontes estão no que Deus fez. Porque quando a Bíblia diz você nasceu lá, está dizendo que foi lá que você nasceu de novo. Sabe por quê? Porque foi lá que você morreu para o pecado, foi lá que você recebeu uma nova vida. E o texto diz, com respeito a Sião, se dirá, este e aquele nasceram lá. O próprio Altíssimo se estabelecerá, versículo 5, e o Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu lá.
Todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Esse texto é tão precioso para nós, porque numa noite de vitória, numa noite que nós queremos descobrir onde estão as fontes da nossa vitória, e eu leio um texto numa semana que Jerusalém é o foco, e aqui o texto dizendo que Deus está dizendo que as fontes, todas as fontes foram colocadas em Jerusalém, e é claro que quando você coloca todas as minhas fontes estão em ti, você já está se voltando para o Deus de Israel, para dizer que Deus é a fonte de tudo. Mas eu quero dizer que, ao olhar esse texto, eu vejo algo muito interessante aqui. Todas as fontes estão nele, e eu fiquei perguntando quais são essas fontes, e quando eu estava em Jerusalém, eu perguntei, Senhor, quais são as fontes? Quais são as fontes que estão aqui? E todas as fontes têm a ver com Cristo, todas as fontes têm a ver com o que Deus fez, com a ação de Deus nas vidas dos povos. Significa que tudo que Deus fez para todos os povos tem a ver com o que Deus fez aqui. E tudo que Deus fez aqui, Ele fez ligado com a sua promessa, com o seu pacto. Foi aqui que Deus fez o pacto de redenção. Foi aqui que Ele fez o pacto do perdão. Foi aqui que Ele fez o pacto da vitória. Foi aqui que Ele fez o pacto da salvação, foi aqui que Ele fez o pacto dos milagres, foi aqui que Ele fez o pacto da nossa saúde. Sabe o que eu estou dizendo? Ali que Ele fez o pacto da esperança. Todas as minhas fontes estão em Ti. E nessa noite eu quero que você volte para essa palavra e pense, eu tenho as fontes da redenção, eu sei que as fontes da redenção estão no que Deus fez um dia naquela cruz lá em Jerusalém. Eu sei que as fontes da redenção estão no poder da ressurreição que Ele ressuscitou lá em Jerusalém. Todas as minhas fontes estão em Ti, está a fonte da minha redenção, da minha regeneração. Está a fonte do meu perdão. Todos os pecados foram perdoados naquela cruz. Todas as minhas fontes estão em Ti, é você voltar-se para Cristo, voltar para Deus, dizer, Senhor, eu não posso estar abatido, porque o Senhor levantou o coração do abatido. Eu estou cantando júbilo, porque o Senhor libertou-me de todos os meus pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todas as minhas fontes de perdão estão no que Deus fez ali naquela cruz, naquela ressurreição. Entenderam o que eu quero dizer? Todas as minhas fontes estão em Ti, significa que ali também está a fonte da minha cura. Porque Cristo levou minhas dores, minhas enfermidades, Ele me trouxe redenção. Sabe o que eu estou dizendo a você? Que Cristo é a fonte que cura você das enfermidades. Naquela cruz Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, as fontes da nossa cura estão em Ti, são em Ti. E nesta noite de vitória, eu gostaria que você olhasse nessa perspectiva, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de saúde. Todas as fontes de liberdade, Ele me deu liberdade, Ele libertou os cativos, os oprimidos. A vitória de Cristo foi uma vitória de libertação. Quantos de vocês vieram aqui nesta noite dizendo, Senhor, eu quero libertação? Quantos de vocês estão colocando pessoas aqui para dizer, liberta, Senhor? Quantas pessoas querem estender libertação para o seu lar, para a sua família, para a sua casa nesta noite? Onde está a fonte da libertação? As fontes estão em Cristo, estão em Deus, nesse Deus que um dia em Jerusalém plantou um pacto de vitória e libertou os cativos, para sempre. Nesta noite eu quero que você coloque diante de Deus as suas lutas, enfermidades, para dizer, Senhor, traga a cura pelo poder de Cristo, o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou para me curar de mim mesmo, para curar as minhas enfermidades. Ele fez um pacto de cura ali. Ele é a fonte da cura. Ele é a fonte da libertação. Ele é a fonte do perdão. Ele é a fonte da redenção. Ele é a fonte do novo nascimento. Então vamos falar nesta noite em libertação, libertar o cativo. Deixe que Deus liberte a sua mente de você mesmo.
Deixe que Deus liberte a sua lógica, liberte de toda incredulidade. Ele é a fonte da nossa fé. Estou dizendo isso, Ele é a fonte da nossa fé. Lance a sua vida totalmente nele. Ele é a fonte, todas as minhas fontes estão em ti. Eu podia dizer mais uma coisa, Ele é a fonte de toda a esperança. Tudo que você espera está nele. Tudo que está nele está naquilo que Ele fez um dia naquela cruz ali em Jerusalém, aquilo que Ele fez na sua ressurreição, quando Ele foi assunto ao céu, veio as promessas, Ele encheu-nos de esperança. A esperança que o Senhor está vindo. A esperança de que um dia toda esta crise mundial terá um fim. A igreja está dizendo, venha o teu reino. Ele fez um pacto de esperança conosco. Sabe o que significa todas as minhas fontes estão em ti? Significa que todas as promessas para sempre foram carimbadas por Deus para sempre naquela cruz. Sempre Ele disse sim definitivamente a nós. A Bíblia diz, todas quantas promessas há de Deus, todas têm nele o sim. Esse é um dos textos mais belos que a gente consegue encontrar na Bíblia. Todas quantas promessas há de Deus, todas têm nele o sim. Diga sim. Sim. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 20. Vamos ler esse texto para você entender, porque em Cristo Ele é a fonte de todas as promessas. Todas as promessas. Tudo o que Ele prometeu. Só na Bíblia tem mais de 5.000. Todas quantas promessas há de Deus. Todas. Porque quantas são as promessas, pois tantas quantas. Eu gosto tanto dessa expressão, olha, pois tantas quantas forem. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas são. Forem. Nele está o sim. Nele quem? Cristo. Nele quem? Naquele que morreu um dia em Jerusalém. Naquele quem? Naquele que ressuscitou em Jerusalém. Naquele que foi assunto ao céu em Jerusalém. Estou falando, quando o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti. Ele não sabia o que estava falando e hoje nós sabemos o que ele estava falando. Ele estava falando de Cristo. Ele está falando do Cristo que um dia ia viver a plenitude em Jerusalém. Hoje as pessoas olham para Jerusalém, eu olho para o Cristo de Jerusalém. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas quantas promessas há de Deus, todas, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, olha que expressão que está aí, por meio dele, o amém. Ela se torna amém na sua vida. Como que ela se torna amém? Por meio dele. Em Cristo, todas as promessas são sim. Mas por meio dele, torna amém. E amém onde? Em você. Todas as promessas de Deus vão virar amém em nós. Porque todas as fontes estão nele. Alguém aqui quer cura esta noite? Todas as promessas de cura nele têm um sim. E por meio dele em nós vira amém. Por nosso intermédio. Por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quem pronuncia o amém? Você. Por meio de quem? De Cristo. Deus diz, eu quero curar você. E você diz amém. Você recebe. Deus quer libertar a sua família. Que você diz
Amém. Deus quer salvar vidas em toda a sua família. Que você diz? Amém. As promessas dele são sim. Tem mais de 5.000 promessas. Você pode pegar uma por dia, vai levar uns 10 anos. Mais, né? Uns 15 anos. Todas, 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 todas. Diga comigo, todas. Nele são sim. E todas que são sim nele, pode virar em mim? Amém. Para a glória de Deus. Por isso que quando você tem coragem de voltar-se para Deus e dizer, Senhor, eu quero dizer amém às tuas promessas nesta noite, na minha vida, no meu lar, no meu casamento, na minha história, nos meus filhos, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu mundo, Deus é glorificado. Você crê que Deus quer glorificar Jesus aqui? Você crê que Jesus quer glorificar o Pai? Sabe como que Ele glorifica o Pai? Realizando em você as promessas de Deus. Vou repetir, sabe como Jesus glorifica o Pai? Realizando em você as promessas de Deus. Dando sim a você e recebendo o seu amém. Sabe o que Ele está esperando? Que você diga amém. Quem está disposto a dizer amém? A todas as promessas de Deus. Eu não sei quantas são as coisas que você tem agora para colocar nas mãos de Deus, mas agora você ficou corajoso, porque todas têm o sim. Quantos têm coragem de colocar alguma coisa em Deus agora para dizer, Senhor, estou pronto para dizer amém? Pensa grandes coisas. Ah, é grande demais. E você pensa que Deus é pequeno demais? Você precisa aprender a crer no sobrenatural. Diga, Senhor, me dá uma mente sobrenatural. Me dá orações sobrenaturais. Me dá uma lógica sobrenatural. Me dá a capacidade de crer no sobrenatural. Me dá a compreensão do teu sim sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a noite da vitória. Nós viemos aqui em nome de Jesus Cristo para dizer que todas as nossas fontes estão nele, estão em ti, estão no Cristo que morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém e prometeu que voltará e voltará em Jerusalém também. Eu quero dizer uma coisa a vocês, nesta noite você vai se levantar e dizer, sim, Senhor, eu recebo o amém, para a glória de Deus Pai. Fique em pé. Pai, temos declarado a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra diz que todas quantas promessas há de Deus, todas têm nele o sim, e o Senhor é a fonte. Todas as nossas fontes estão em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti. Então, esta é uma noite de vitória para nós. Nós podemos declarar ser curado em nome de Jesus, e você vai dizer amém. Porque todas quantas promessas há de Deus, todas têm nele o sim. Nós declaramos, você está livre em nome de Jesus, e você diz amém. Pai, em nome de Jesus oramos, para que esta seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura. Ah, Senhor, que seja uma noite que o Senhor levante o abatido, o cansado, e quando presbíteros e pastores estiverem impondo mão sobre enfermos, eles sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus, sejam transformados em nome de Jesus, sejam tocados em nome de Jesus, porque todas quantas promessas há de Deus, todas quantas há, todas, em Jesus Cristo tem o sim. Nós recebemos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe e crê diz, continue em pé.